Daí galera, beleza? Começando mais um podcast Pode Dudu? Aqui tudo pode. Tô com o doutor psicólogo, um cara que vale a pena, ó. Cada coisa que ele fez na vida, ó. Eu posso falar já, doutor? Não posso falar? Pode. Lute Cristófaro é o seguinte, ele é cantor, ele é psicólogo, não sei se joga bola ou não joga, mas vai saber daqui a pouquinho. Tudo bem, doutor? Tudo bom. Obrigado você, pelo Dudu? carinho, por ter recebido e por ter aceito o convite de estar aqui no podcast Pode Dudu. Eu que agradeço o Obrigado convite. mesmo. Doutor, vamos falar um pouquinho da tua vida pessoal. Vamos Depois lá. nós vamos para profissional, pode ser? Pode, Conta claro. um pouquinho da tua história pra gente. Então, eu sou psicólogo, né, como você já mencionou, e até eu caí na psicologia, assim, era uma coisa que eu sempre quis, mas eu fiz muitas coisas antes da psicologia, e o que me fez cair na psicologia mesmo, assim, foi ter um diagnóstico há 24 anos de esclerose múltipla. Sério, doutor? E faz 24 anos que eu convivo com isso, tive muitos altos e baixos, passei por muitas coisas difíceis e tal, mas eu estou bem equilibrado com isso, faz 7 anos que eu não tenho surto nenhum. Antigamente eu tinha uma média de 2 surtos por ano, chegou um ano que eu cheguei a ter 5 surtos num ano só, passei mais tempo internado do que fora naquele ano. E quando eu descobri que o que me levava a ter os surtos, principalmente além das complicações próprias da doença, eram as crises de ansiedade e de estresse, e quando eu resolvi isso em mim e não só nos pacientes, eu não tive mais surto. Então faz 7 anos que eu não tenho nenhum surto, graças a Deus. Então, e eu consigo ser grato até essa doença, né, a esclerose múltipla, porque se não fosse ela, eu não seria psicólogo hoje. A minha vida estava seguindo outro rumo. Além de ser psicólogo, eu sou formado em artes cênicas também. Me formei no Rio de Janeiro, trabalhei bastante com peças de teatro, com comerciais de TV. Cheguei a fazer parte do elenco da Globo, mas não cheguei a fazer nenhuma novela. Eles me chamaram para fazer uma novela que eu não fiz. E além disso, tenho banda, né, desde 15 anos de idade. Tô falando pra você, galera. Vocês iam ficar com novidade que o doutor aqui, o homem é brincadeira, hein? É tudo ao mesmo tempo agora. Mas o teatro trouxe pra você também uma alegria, ele tira o estresse do teatro, doutor? Então, mas o teatro, na minha época, eu não percebia que me trazia ansiedade positiva, porque todo mundo pensa que a ansiedade é só com coisas ruins. E eu descobri que não, que a ansiedade que me fazia mal também era de coisas boas. Então eu ia estrear uma peça, por exemplo. Eu ficava pensando, poxa, mas será que vai ter sucesso? Será que vai ter bastante público? Será que eu vou lembrar de todo o texto? Será que todo mundo vai lembrar de todo o texto? Então essa ansiedade boa de uma estreia também me causava surto, causava as lesões no cérebro que a esclerose traz e me dava os surtos também. Então me trouxe muita alegria, me trouxe muita coisa boa, convivência com muita gente bacana. Eu tinha um grupo de teatro no Rio que nosso diretor era o Miguel Falabella, era muito bacana, mas também tinha o lado negativo de ter a ansiedade das estreias principalmente. Porque às vezes quando as pessoas ficam preocupadas com os problemas, às vezes quando esse problema nem acontece. Sim. Só que a pessoa já está se corroendo por dentro e preocupado, não é isso, doutor? E é exatamente isso, a ansiedade é uma antecipação daquilo que pode ou não acontecer. E se acontecer, pode acontecer de tal ou de tal forma. Entende? Rapaz, eu já vou aproveitar e fazer uma consulta aqui. Não, é verdade, doutor, brincadeira à parte, mas como é legal você levar isso para as pessoas que estão em casa, agora estão vendo a gente, e você passar um pouquinho explicando como que é, lógico que você vai falar onde que é teu consultório, as pessoas vão consultar com você, mas é legal você expor um pouquinho, porque muita gente, igual eu sou ansioso, eu tive uma depressão assim muito profunda em 2011, tá? Depois que fomos descobrir que foi por causa da morte da minha avó, lógico, isso acarretou, né, doutor? Então, eu tive essa ansiedade, tive a crise do pânico. Ó, de um ano, eu já falei isso num podcast uma vez, uma pessoa, em um ano, eu fui umas 200 vezes para dentro do hospital achando que ia morrer. Nossa, sim. E é complicado, eu vou falar que foi uma das piores sensações da minha vida, como é complicado mesmo. Porque a crise da ansiedade, né, e que daí num grau muito elevado, num grau extremo, vira a crise de pânico. O pânico nada mais é do que uma crise de ansiedade num nível exacerbado. Então, os sintomas físicos que a gente sente quando tem uma crise de pânico, ou uma crise de ansiedade até mais simples, são justamente essas, que o coração dispara, que vai parar o coração a qualquer momento, o nosso corpo começa a doer muito, contrai os músculos e tal. Então, realmente dá a impressão, né? Acontece, dá a impressão cardíaca, totalmente, tudo, né? E a gente acha que vai morrer. E o mais grave disso é que a gente já está com ansiedade por causa de alguma outra coisa, que às vezes a gente sabe, às vezes não, e daí passar mal por causa dessa crise faz a gente ter uma outra ansiedade, que é isso aqui vai passar, não vai, eu vou morrer por causa disso, então gera uma nova origem ali dessa ansiedade, então vai se retroalimentando. É péssimo, a ansiedade é o caos. Eu digo que é o mal do século, assim, a ansiedade.
O Brasil, inclusive, é o país que mais vende Rivotril no mundo. Eu sou um cliente do Rivotril. Aliás, parei, tá? Eu parei com os remédios depressivos, eu fiz um tratamento, eu fiquei 4 anos tomando o remédio depressivo, eu consegui me libertar do remédio depressivo, mas eu tenho uma teoria. Hoje eu não consigo sair da minha casa, mesmo que eu não use, sem levar meu aparelho de pressão. Só por garantia? Só para garantia. Entendi. E tem dia que eu não tomo mais nada, até vou fazer uma consulta com o doutor, sério mesmo, vou fazer uma consulta, eu acho que isso é muito válido. Você ganhou como cliente, fazer o seguinte, eu preciso parar de medir a pressão, porque tem dia que me dá umas loucuras, eu meço, eu tenho 2 aparelhos que estão na minha mochila, então eu meço a pressão, tá 12/8, tá 13/8, aqueles aparelhos ainda que não vale nada, né? Sim. Aí eu meço, dá 13/8, aí eu pego, tiro o outro, ponho outro, 13/8, ou se der outro 15/9, aí eu meço tudo de volta. Começa aquela rotina. Como que pode, né? E isso fica retroalimentando a ansiedade. Você já está ansioso por alguma coisa e já pensa, poxa, será que a minha pressão estará alta? Você já fica ansioso por essa preocupação aumentar, né? E vai aumentando. Eu dou um exemplo didático sempre, que eu falo que a ansiedade é um excesso de futuro, e de um futuro que pode ou não acontecer. E a depressão geralmente é um excesso de passado. A gente sofrer de novo por alguma coisa que já sofreu no passado. E a vida acontece agora. Né? Então a gente precisa, o melhor remédio que existe tanto para depressão quanto para ansiedade é mudança de padrão de pensamento. É a gente aprender a viver de uma forma efetiva o agora. Claro que num nível grave de depressão, por exemplo, a medicação ajuda. Num nível grave de ansiedade, a medicação ajuda, mas elas não curam. O que cura realmente a depressão e a ansiedade é mudança de padrão de pensamento. A gente entender que o nosso corpo e a nossa mente precisam estar ao mesmo tempo no mesmo lugar. E geralmente não está. Geralmente a gente está fazendo uma coisa pensando já na próxima. Ou pensando numa anterior. As pessoas não conseguem assistir filmes, não conseguem assistir episódios de séries sem estar com o celular do lado e olhando, meu Deus, será que chegou uma mensagem? Eu tenho que responder aquilo? Meu Deus, não pode esperar 30 minutos de um episódio, de uma série, para daí responder uma mensagem? É verdade. E outra coisa, eu sou ansioso, você já viu? Eu não consigo ficar parado. Fazer o podcast para mim é realmente uma luta com o tratamento. Tipo, 45 minutos sentado, 50, 1 hora. Eu gosto, então isso aqui me ajuda o quê? Porque eu gosto do que eu estou fazendo. Mas, às vezes, quando eu fico, eu tenho pernas inquietas, meu doutor. É síndrome das pernas inquietas. Isso eu tenho. Perfeito. Não tem cura essas pernas? Tem cura? Tem. É só aliviar a ansiedade. Eu já fui muito ansioso, desculpe. Eu já fui muito ansioso. Como eu te falei, né, no começo, principalmente do diagnóstico da esclerose, e anteriormente também, entre meus 18 e 30 anos, por exemplo, eu acho que eu fui a pessoa mais ansiosa que eu já conheci. Eu tinha insônia, assim, eu deitava, por exemplo, meia-noite para dormir, tinha que acordar às 7 da manhã, pegava no sono às 6 da manhã. Ficava 6 horas fritando, pensando na vida, em coisas que aconteceram, coisas que aconteceriam, e geralmente coisas que você não pode resolver. Do passado já aconteceu, do futuro você não sabe. Quando eu descobri que eu tinha que resolver a ansiedade em mim, não só nos outros, e que eu passei a viver 100% o agora, como eu vivo hoje, que eu eliminei totalmente a ansiedade da minha vida, em quanto tempo você acha que eu durmo hoje? Quanto tempo você acha que eu pego no sono hoje? Você leva 20 minutos para dormir? Eu levo 10 segundos. Sério? Sim. Em qualquer dia da semana, em qualquer horário. Se eu, por exemplo, não tiver nada para fazer na hora do almoço e falar, puxa, estou cansado porque ontem eu saí, fiz alguma coisa, preciso dar uma cochilada, eu durmo em 10 segundos. À noite também. Porque o que atrapalha o nosso sono? Pensamento. Você deita e começa a pensar na vida, não desliga o cérebro, você não dorme. Entende? Doutor, eu vou fazer uma pergunta. Vocês deram uma ficha minha do doutor? Ele viu tudo que eu tenho. É porque não é você, Dudu, é a maioria das pessoas. Né? Sim. Que tá correndo. E pra que isso, né? É bom fazer um tratamento. Sério mesmo, eu falo assim, até a pessoa que tá assistindo assim, cara, eu penso em muita coisa. Aí eu quero fazer isso, projeto novo, quero correr atrás disso. E mas será que vai ser assim? Será que vai ser assim? Eu me cobro muito, sou um cara meio exigente, eu quero as coisas meio perfeita, e às vezes quando quem se corrói por dentro claro sou mesmo. Que é, porque a gente fica sempre com esse serás, ou então e se? Né? A gente fica com essas duas perguntas o tempo todo, e a gente não tem a resposta, porque a gente não sabe exatamente como as coisas vão acontecer. A gente pode prever de alguma forma, tentar antecipar, mas a gente nunca vai ter certeza. Então a gente tem que lidar com as situações quando elas acontecem. Poxa, aconteceu tal coisa. O que eu posso fazer com isso agora? Eu vou lá e resolvo, entende? Tem que acontecer no presente. Tem que acontecer no presente. Futuro a gente planeja. Então, por exemplo, eu posso planejar uma viagem no fim de semana.
Então eu tenho um filho, por exemplo, o Gabriel, que tem 16 anos, está no terceirão agora, vai fazer vestibular em outubro, né? Quer fazer vestibular de medicina. A coisa que eu mais treino com ele é que ele não tenha ansiedade. Porque a ansiedade vai atrapalhar o processo dele do vestibular, né? Então vamos dizer que eu quero fazer uma viagem com ele pro fim de semana, quero ir pra praia. Então eu parei tudo que eu tô fazendo, não tô com nenhum paciente agora atendendo, não tô com nenhum trabalho para fazer, nada da banda, não importa o que é. Então eu vou sentar, vou pegar um papel e uma caneta e vou planejar. Poxa, para onde eu vou? Eu quero ir para Balneário. Que dia eu vou? Vou sexta-feira, 9 da noite, quando eu acabar os pacientes. Quanto tempo eu vou ficar? Vou ficar até domingo à noite. Quanto eu vou gastar? Onde eu vou ficar? Então eu planejo tudo. Isso é lidar com o futuro de uma forma consciente e no agora. O que seria a ansiedade? Eu ficar pensando, poxa, mas será que vai ser legal? Será que vai chover? Será que meu filho vai se divertir tanto comigo? Ou será que não era melhor ficar aqui? Não sei. Eu só vou saber essas respostas indo. No dia que estiver lá. No dia, entende? Então, antecipar o sentimento ou tentar adivinhar como eu vou viver aquilo é ansiedade. Planejar não é ansiedade. Planejar é necessário. A gente precisa planejar futuro, mas também com foco no agora. Quando eu estiver planejando o meu fim de semana, eu não posso estar fazendo mais nada. Agora, meu foco do agora é o planejamento. Acabei, ponho de lado. Agora, o que eu tenho que fazer agora? Agora eu tenho um paciente. Então, meu foco é esse paciente. E você faz uma terapia dessa, vamos supor, eu sou um cara que preciso fazer esse tratamento. É um tratamento, concorda? Sim. É um tratamento assim longo, curto. A terapia, e o ansioso já quer saber se é curto ou longo, né? Você viu a pergunta, né? Mas a maioria que vem procurar terapia pensando na ansiedade já quer saber em quanto tempo eu vou estar curado. Curar a ansiedade é rápido. Se o paciente conseguir mudar esse padrão de pensamento e exercitar isso todo dia, é rápido a gente resolver a ansiedade. Só que a terapia tem que ser um processo para a vida, porque o autoconhecimento às vezes leva a vida inteira, ou então coisas acontecem durante o nosso dia a dia, durante as nossas semanas que a gente precisa. Se a gente tem um psicólogo ali para conversar, é muito mais seguro para a gente, porque o psicólogo é o cara que não vai te julgar por nada que você fale ou nada que você viva, é um cara que vai guardar 100% de sigilo daquilo que você me trouxe. Então ninguém nunca vai saber do que você me falou. E você vai ter a segurança de tudo que você me falar, você nunca vai ser julgado por aquilo, você vai ser acolhido, a gente vai tentar entender o porquê. Então vamos pensar numa coisa bem absurda, assim. Você chega para mim e fala assim, poxa, eu queria matar minha ex-mulher. Minha mulher, então eu queria que ela morresse de câncer. Nossa. Daí ninguém vai, o psicólogo não vai entender, poxa, que pessoa ruim, né? Querer que a ex-mulher morra. Pessoa negativa, ou então que pessoa cruel. Não, a gente vai tentar entender o porquê que você está sentindo isso. Qual é a dor que está causando esse pensamento negativo, né? Porque eu tenho certeza que você não quer realmente que ela morra ou que ela tenha câncer e tal, mas está gerando esse sentimento por algum motivo. Daí a gente vai trabalhar o motivo, vai trabalhar a causa. Entende? Não, gostei. Doutor, eu acho que é o seguinte, eu acho que, igual você falou, esse é o grande mal do século, né? Sim. A ansiedade, acho que ela corrói todo mundo, né, por dentro. Então, eu acho que o tratamento é muito importante. E eu sou uma pessoa que sei que eu preciso de um tratamento hoje. Melhorei minha depressão, não tenho mais a crise do pânico, mas ainda eu tenho que estar com algum objeto, que é o, entre aspas, medidor para aferir a pressão, né? Não medir, né? Medir não bater metro, mas aferir a pressão, né? Para ver se realmente... E isso também corrói, porque tem que sair, tem que levar aquela necessaire que chama com todos os meus remédios, a coisa. Isso também fica, essa é uma preocupação. Sim. Dá para se livrar disso, né, doutor? Tem que se livrar disso, porque você está de sobreaviso o tempo todo. Você está preocupado. Isso. E a coisa que você me falou que pegou bastante é a insônia. Isso é uma coisa que corrói a pessoa. Eu estou lá deitado assim, e vou para um lado e mexo para o outro, e você acorda tenso, quando você dorme mal, dorme pouco, querer dormir bastante, tomar remédio, então isso acho que também acaba, porque o remédio não faz bem, né? Não, o remédio ajuda por um tempo, mas ele não resolve, sabe? E eu digo que o sofrer de ansiedade ou de depressão, por exemplo, o sofrer de ansiedade, você está sofrendo por alguma coisa que pode acontecer e pode ser de determinado jeito. Então você está sofrendo antes do tempo, por alguma coisa que talvez nem aconteça. Então, se não acontecer, eu sofri de uma forma inútil antes. Eu sofri por algo que nem aconteceu. E vamos dizer que você sofra por uma coisa que chega lá na frente e realmente acontece. Então, você sofreu 2 vezes pela mesma coisa.
Então você sofreu agora e lá na frente você vai sofrer. Pô, não é melhor sofrer só lá na frente, então, e daí lidar com aquilo e resolver? E resolver o problema, né? E a depressão também é parecido, porque a depressão eu estou sofrendo de novo por algo que eu já sofri no passado. Então, se eu ficar sofrendo sempre, por exemplo, por quando eu tive o diagnóstico, por exemplo, da esclerose, ou pela morte do meu pai. Meu pai morreu quando eu tinha 23 anos. Ele morreu de câncer de pulmão com 50 anos de idade. Então, foi muito sofrido. Foi péssimo, assim, na minha vida. Foi um momento bem difícil. Tanto a morte do meu pai, quanto o diagnóstico. Só que tem lógica eu sofrer até hoje pela mesma coisa? Não, por que eu vou estar sofrendo repetidamente? E muita gente que vive em depressão é porque continua preso às dores do passado. A pessoa continua sofrendo pela mesma coisa como se aquilo estivesse acontecendo todos os dias, sabe? E eu tive um caso, falou da morte do seu pai, eu tive também, nós tivemos essa notícia também, infelizmente, nós dois, né? Com também a morte do meu pai no Dia dos Pais. Nossa. Então, eu tive a minha crise do pânico, a minha depressão, ela veio através, se eu estiver falando uma coisa errada, ela veio através do falecimento da minha avó, que era muito pegada. Quando veio o falecimento do meu pai no Dia dos Pais, a minha família inteira ficou muito preocupada comigo que eu entrasse, mas não, porque eu sou um cara muito devoto a Deus. Então, ótimo. Deus está acima de qualquer coisa na minha vida. Eu falo no meu programa, um dia o cara falou, você tem que começar, você tem que agradecer a Deus no final do programa, então tira eu. Deus está acima de qualquer coisa para mim na minha vida inteira. Então Deus está, e eu tive uma força tão grande que no falecimento do meu pai, eu estava mais forte que todo mundo na minha família. Então, na verdade, eu era o cara que estava estruturado, porque eu entendi, fui um cara que pus Deus na frente de tudo, eu entendi que eu teria que ter força para conseguir vencer esse obstáculo, porque isso aí faz parte da vida. Sim. Faz parte da vida. O que é sofrido, meu pai também teve. Meu pai, aliás, é uma pessoa que teve que ser estudada a medicina. Vou falar isso. Foi estudado porque ele teve infarto, 2 infartos, fez várias angioplastia, cateterismo, teve câncer de próstata, teve câncer dos olhos, teve câncer. Então é um cara que passou por todos os obstáculos, uma pessoa forte. Mas eu consegui superar isso aí e eu não tipo, hoje eu não sou corroído pelo falecimento do meu pai. Pelo contrário, eu sou um cara fortalecido. Mas eu preciso tirar a minha ansiedade. Sim. Senão ela vai gerar, como você disse, a própria depressão, é isso? Uma coisa alimenta a outra, pode levar a outra. Pode sim, a depressão pode trazer ansiedade, a ansiedade pode trazer depressão, sim, claro que pode. E uma coisa interessante falar sobre morte, assim, né? Nós dois que perdemos nossos pais e tal. Uma coisa que a gente precisa aprender também, assim, Dudu, é que a gente tem que lidar com a morte de uma forma diferente, sabe? Geralmente a gente aprendeu que quando morre alguém que a gente ama, que fez parte da nossa vida, a gente vai sentir falta da presença daquela pessoa, sabe? E daí a gente sofre por muito tempo, o luto é muito prolongado, justamente pela falta que a pessoa vai fazer. Só que a gente tem que pensar sempre, ao invés da falta, na gratidão. Sim. Por ter tido essa pessoa na nossa vida durante um determinado período de tempo, sabe? Então, se eu for grato por ter sido filho do meu pai, pela vida que eu tive com ele, pelos erros e pelos acertos, tanto meus quanto dele e tudo mais, eu vou estar bem com ele, vou estar bem com a vida dele e vou estar bem com a falta dele. Agora, se eu ficar focando na falta, daí eu vou sofrer. Vai sofrer. E isso funciona com a morte e funciona com o fim de relacionamento, por exemplo. Se eu ficar sofrendo porque, meu Deus, eu terminei um relacionamento agora e vou sentir falta dessa pessoa, eu vou só sofrer. Agora, se eu aprender a ser grato pelo tempo que eu vivi com essa pessoa, pronto, foi um período que teve começo, meio e fim e tudo bem. Isso é muito importante as pessoas por esse significado que você acabou de falar, essa terapia que está na cabeça de cada um. Tem gente que é fora da casinha, né? Acha que a pessoa é dona dela, né? E por isso que tem tanto... Cara, eu sou contra isso, eu acho um absurdo, eu nem gosto de falar disso aí, eu não entendo por que o homem mata uma mulher, ou que vice-versa, eu não entendo aonde é o ponto de chegar ao ser humano, como o ser humano tem pessoas ruins, né, cada vez tem um tratamento melhor, entender que aquilo, tipo, grato pelo tempo que durou. Claro. Cara, agradecer, foi bom, a convivência foi maravilhosa, não deu certo. E quando terminar, você desejar o bem daquela pessoa que passou pela tua vida, né? Poxa, eu quero que você seja feliz, eu quero que você encontre uma pessoa que te faça feliz, como nós fomos por determinado tempo e não pudemos ser mais, por exemplo. Com a tua felicidade, eu vou ficar feliz também. Pronto, está resolvido. O que você deseja, no meu ponto de vista, o que você deseja para uma pessoa, ela vai voltar para você. Claro. Se você desejar o bem e fizer o bem, claro, vai voltar o bem. Se você desejar o mal, vai voltar o mal de algum jeito
vai voltar o mal para você. Sim. Alguma coisa. Então, cara, a vida é bela, maravilhosa, eu curto, eu amo a minha vida, gosto de viajar, pilotei helicóptero, piloto avião, corri de moto, eu sou apaixonado pela vida. Só que eu tive esse momento porque eu não tinha um conhecimento igual eu tenho hoje, mesmo que eu com a crise do pânico, hoje eu estou me desabafando, aliás, a consulta é minha, mas eu falo assim, hoje eu sou um cara fortalecido, mesmo com o aparelho de pressão que eu preciso fazer esse tipo de tratamento, até para dormir e até para não se preocupar com os problemas futuros, eu adoro viver, eu amo viver. A gente vai tirar isso aí de você, tá? Então é só esse que é o meu grande problema, o resto, que eu sou ansioso, viu? Eu já fiz o podcast, vou falar com a Verônica aqui, vamos fazer outro projeto, mas o projeto tem que ser por etapa, né, doutor? Claro. Se eu tenho esse projeto, acabou tudo. Desliga, agora não tem mais nada para fazer? Nada. Então vamos sentar aqui, vamos fazer agora esse projeto. Porque vai fluir melhor, não é isso? Uma coisa de cada vez. A gente tem que aprender a viver uma coisa de cada vez. Sabe, é muito engraçado, às vezes eu tenho pacientes, geralmente mulheres, as mulheres são muito ansiosas também, porque a mulher geralmente tem mais dificuldade de desligar do que o homem. Sério? O homem tem homem é pior? Não, o homem tem aquela coisa do nada, sabe? A mulher pergunta assim, o que você está pensando? Nada. E realmente Sério? o homem está pensando em nada. Às vezes está olhando para a televisão, não está nem vendo o que está na televisão, está longe. Está assim, em outro mundo. Está em outro mundo. E a mulher é muito mais ligada que o homem, né? A mulher é muito mais preocupada, é muito mais responsável, muitas vezes e tal. Então, eu tenho casos de pacientes, por exemplo, que está lá fazendo jantar para sua família. Enquanto ela está lá fazendo o seu jantar, ela já está ao mesmo tempo pegando a roupa lá no banheiro, levando para a máquina, colocando a roupa na máquina e tal. Daí ela volta ali, vê como é que está a comida. Daí, nesse meio tempo, ela já vai lá na sala e vê se o filho está fazendo lição de casa, dá uma ajuda para o filho. Ah, filho, você não entendeu isso aqui? Ó, então tenta esse caminho aqui e tal. Ajuda o filho na lição, volta lá ver como é que está a comida. Daí ela, viu, tá tudo bem e tal? Ela volta e pergunta para o marido, o que apareceu no noticiário agora, não sei o que e tal. Ela está preocupada com tanta coisa e vivendo tanta coisa ao mesmo tempo que não tem como não ser ansiosa. Porque a pessoa não está vivendo uma coisa de cada vez. Errado. A gente torna tudo muito mais eficaz, tudo mais eficiente, quando a gente aprende a fazer uma coisa de cada vez. Doutor, acho que eu tenho um pouco de sangue. Então, não, mas é legal, né? Eu acho que eu tô com sangue um pouco. Eu sou assim, cara. Tô fazendo uma coisa, já quero fazer outra, que eu não tá. Cara, pai, doutor, eu preciso mesmo. Preciso. E não sabia mesmo, você falou uma coisa legal. Então a ansiedade da mulher é muito maior que a do homem. É maior do que a do homem. Cara, legal, muito legal. E é verdade ou é mito que o homem chora? Não chora, não chora. Muita gente diz, né, que o homem não chora. Não chora, não eu até gravei uma música, sério, né? Gravei tocando violão, guitarra e cantando, tá no meu YouTube lá. Pô, já fala aí então pra pessoa. Que é a música do Frejá, na verdade, chamada Homem Não Chora. E eu cantei essa música, eu fiz questão de gravar, porque ela é uma verdade que todo mundo fala que o homem não chora. Só que a diferença é que o homem chora sim, e chora muito, às vezes até mais do que a mulher. Só que o homem chora escondido. O homem chora... vergonha? Não é por vergonha. Não. É que o homem resolve as coisas geralmente, dessas tristezas, dessas mágoas e tal, sozinho, consigo mesmo. Né? E a mulher não, a mulher consegue externalizar com mais facilidade do que o homem, sabe? O homem, às vezes por vergonha, sim, mas às vezes por não querer se sentir fraco, não querer passar uma imagem que está sendo fraco ali, seja para quem for, para a família, para os amigos, para a esposa e tal. Então o homem guarda aquela dor e chora sozinho, chora no escuro às vezes, chora no banho e tal. Então o homem chora assim, às vezes chora tanto quanto a mulher ou até mais. Caramba, que legal, cara. Só que sozinho. Essa pergunta as pessoas... Muita gente perguntou, falar com o doutor lá, precisa saber se a resposta é verdade, que o homem não chora. Ah, mas aí você falou a verdade, ele pode chorar até mais, mas quietinho lá no dele, né? Eu sou até suspeito para falar, Dudu, porque eu choro com coisas felizes, assim, eu choro com filme, o meu filho... eu choro, se você falar, se você pegar várias entrevistas minhas, você vê eu pingando aqui, eu choro pra caramba. Eu também. Meu irmão, tem eu e meu outro irmão mais velho, o cara chorando pra qualquer coisa. O meu irmão do meio não chora pra nada, assim, meio, sabe? Cara, na frente de vocês. Na frente. E a gente O meu chora. filho, por exemplo, Dudu, eu lembro do último filme do Star Wars, do episódio 9, por exemplo. Eu fui com meu filho assistir, nós somos fãs de Star Wars e tal. Daí aconteceram algumas cenas, em 3 momentos do filme eu chorei. E chorei bastante, assim, porque eu amo Star Wars e tal, e foram muito emocionantes essas cenas e tal. Chorei, meu filho só olha pra mim, pai, você tá chorando? Assim, claro, filho, ele já sabe que eu choro mesmo, em filmes principalmente. Daí beleza, daí nós fomos assistir esse filme mais 2 vezes. Na segunda vez que a gente foi assistir no cinema de novo, ele perguntou, pai, hoje você não vai chorar, né? Você já assistiu o filme, você já sabe tudo o que vai acontecer. Eu falei, claro que não, né, filho? Eu já sei o que vai acontecer, não vou chorar. Chorei nas mesmas cenas.
Não tem jeito, porque se me emociona, eu choro, eu me entrego pra emoção. É tão gostoso, né? Claro que é. Cara, é gostoso, eu choro mesmo. Você tem uma reunião de família, qualquer coisa que o cara fala, eu já falo. Eu e meu irmão, estamos chorando. Estamos assistindo uma notícia, chorando. Sim. Estamos assistindo um filme, eu chorei. Você imagina, cara, um filme daquele, chorei. Mas é igual, não adianta, mas não me sinto, eu gosto de chorar. Claro, não tem problema nenhum de falar. Porque isso é a gente se entregar para as emoções, sabe? Eu choro com um vídeo, por exemplo, que fala de pais e filhos, tanto pensando no meu filho quanto pensando no meu pai. Eu choro em comercial, às vezes, de TV. Eu choro em qualquer coisa que me emocione, eu me entrego para a emoção. Isso que eu acho que a gente não pode ficar represando, porque é igual se fosse uma panela de pressão, você cozinhando lá um feijão. Se você tampar a tua emoção, é como se estivesse tampando a panela de pressão. Uma hora pode explodir. Explode, claro que explode. Se deixar muito tempo, vai explodir a panela de pressão. E é por isso que a terapia pode ajudar bastante, porque às vezes as pessoas têm essa dificuldade de expressar a emoção com outras pessoas e na terapia ela pode. Sabe, o que eu tenho de paciente que chora, pacientes homens, mulheres, crianças, sabe, às vezes corta o coração assim de ver uma criança chorando por uma coisa que, poxa, eu tô aqui, tô do teu lado e tal, ou então um senhor de 70 e poucos anos, sabe, que lembra de uma coisa que aconteceu quando ele tinha 20 e poucos, ou lembra do pai, ou lembra de seu, e escorrem lágrimas. A minha irmã assim. é psicóloga. Ah, é? Minha irmã é psicóloga. Então, mas ela, lógico, entre família não podemos fazer tratamento, nem deve mesmo, eu acho que é legal, acho que a pessoa tem que ter aquela pessoa como poder contar tudo que eu quero contar. Igual você falou, tem gente que vai lá e cara, eu quero matar minha mulher, outra lá, não, mas é porque eu sou, meu pai fica restringindo tudo. Eu acho que todo mundo tem o seu ponto que precisa expressar para o profissional e o profissional conseguir alinhar ele e falar, cara, é assim, assim, assado. Eu acho bacana, doutor, eu acho muito, muito bacana isso mesmo. Mas agora eu quero saber um pouquinho da tua banda, doutor. Você falou da banda, agora eu falei pra galera que você era cantor, fala um pouquinho da tua banda, essa música. Eu sei que você teve mais banda fora essa, né, doutor? Então, anteriormente eu tive duas bandas com as quais eu cheguei a lançar CDs e estão disponíveis em todas as plataformas de música, Spotify, Deezer, Apple Music. A primeira banda chamava Cromossomos Vadios. E daí lá tem um álbum inteiro chamado Arte de Sonhar. E tem um single também de uma música chamada Olhos Nus. É muito bacana essa banda. E posteriormente eu tive uma outra banda chamada Banda Top 20, que também tem bastante coisa no YouTube e tal. E também tem um álbum chamado Ilusão dos Sentidos, que também está disponível em todas as plataformas. E é muito gostoso, assim, eu adoro a música, adoro cantar, adoro compor. Eu tenho um parceiro de composições que é um grande amigo, um grande irmão, chama Reinaldo Baia. E a gente compôs todas as músicas praticamente dos 2 álbuns e tal. E é muito gostoso isso, a gente passar a nossa vida através da música para as outras pessoas. Cada pessoa vai interpretar de uma forma aquela letra, mas é muito gostoso você transmitir a arte dessa forma. E hoje eu tenho uma outra banda, chama 3T1, que o nome até é algo engraçado, assim, esse nome 3T1, eu queria um nome mais universal, porque como eu estou no Spotify, com uma banda chamada Cromossomos... Já fala aqui nessa câmera aqui pra galera seguir você, doutor, vai lá. Então, uma banda chama Cromossomos Vadios. Mas se eu quiser que pessoas fora do Brasil escutem, um americano não vai procurar Cromossomos Vadios. A outra banda é Banda Top 20. Só que se você colocar só Top 20 no Spotify, a pessoa não acha, vai achar um monte de coletânea de várias outras coisas. Então tem que escrever Banda Top 20. Daí eu falei, poxa, eu quero um nome mais universal, que em qualquer lugar do mundo a pessoa digite aquelas letras, por exemplo, e encontre minha banda. Daí eu tive a ideia desse nome chamado 3T1. E o nome surgiu... eu estava casado até janeiro, né? O meu segundo casamento, que durou 1 ano e meio e tal. E eu tinha um enteado, o Heitor, que é um amor, né? Amo ele até hoje também, assim como o meu filho. E ele estava no positivo, ele estudava na turma 3T1. Ele estava no 3º ano e estava no 3T1. E eu adoro piada, assim, Dudu, e eu adoro piada de todo tipo, assim, eu adoro piada idiota, principalmente, que a gente chama de humor de 5ª série, entendeu? De zoar os outros, de ser zoado, levar tudo na esportiva. Eu adoro humor negro, inclusive, mas que a gente só faz entre nós, que a gente não pode fazer pros outros para não ofender, né, ninguém e tal. E daí eu contava essas piadas pro meu enteado, né, pro Heitor, e às vezes ele contava na escola e tal, e as crianças gostavam dessas piadas, e ele gostava muito e tal. E daí essa minha ex-esposa, minha segunda ex-esposa, falava assim, nossa, teu humor é muito 3T1. E quando ela falou isso, eu falei, nossa, 3T1, nome interessante. Porque em qualquer lugar do mundo é só um número 3, a letra T e o número 1. Eu falei assim, poxa, tá aí um nome bacana. Então a banda nova chama 3T1. E daí o próximo CD que eu for gravar, vai ser com esse nome já. Cara, não, top, parabéns, cara. Não, igual... Eu não sei contar piada nenhuma. Nossa senhora, pra cara ruim pra contar piada.
Pensa num cara aí, ó, 3T1, Essa mesmo. Rock Banda, aí, ó. Eu sou péssimo contador de piada, acho que não faço ninguém rir, acho que faço cara ficarem bravo comigo. Você gosta de contar uma piada? Eu adoro contar piada, eu adoro stand-up comedy, adoro assistir Então, stand-up comedy o tempo inteiro. top isso aí, né? Porque a gente tem, a vida já é tão difícil, a gente pega tantas coisas pesadas, né? Eu com tantos pacientes, com tantos sofrimentos, a minha própria vida, né? Com a esclerose múltipla e tudo mais. Então a gente tem que levar a vida com bom humor. Exato. Mais Então leve, eu né? sou bem humorado o tempo todo. Eu também, sabe? nessa parte eu sou. É de cara, tem que ser. eu posso estar caindo no mundo. Nessa parte eu só sou muito ansioso, mas nessa parte tá caindo no mundo, eu falei, calma, pessoal, vamos lá, vamos resolver. Eu fico com aquilo na cabeça, vamos resolver, todo dia tô feliz, todo dia tô alegre, falo com todo mundo, abraço todo mundo. Não interessa quem seja, do alto escalão, de baixo escalão, cara, pra mim são todas as pessoas, são seres humanos, e o ser humano tem que ser tratado iguais. Eu também. Todos. Se perante a Deus nós fomos todos tratados igual, somos todos filhos dele, quem somos nós para ser diferente? Quem é a gente? Somos Perfeito. nada. Pode dizer, eu sou o presidente, é hoje. Não existe presidente para sempre, não existe rei para sempre, não existe ninguém para sempre. Um dia acaba, o reinado acaba tudo. Então tem que ser alegre, tem que tratar bem as pessoas. Sim. O que eu sempre falo, faça o que você quer que as pessoas façam para você. Exatamente. Só isso. Eu só devo, quando alguma pessoa vem me ofender, seja pelo que for, sabe, vem com ofensas, vem com palavras pesadas, tal, eu não devolvo com ofensas. Não precisa. Sabe, eu falo, a pessoa vem falar qualquer coisa negativa sobre mim, eu devolvo com coisas positivas sobre a pessoa, sobre as coisas que eu realmente acho boas daquela pessoa. Eu falo, Aí você acabou com a pessoa. Acabou. Não, às vezes Não não é nem para acaba. acabar, mas é só para mostrar que você não precisa do mesmo tratamento que às ele faz. vezes não é nem só para mostrar, é para você se sentir bem com você mesmo, com a tua verdade, Boa, sabe? boa. Não é para mostrar para ninguém assim, mas não vale a pena Eu a apelido gente foi machucar Tucano, ninguém. né? Nossa, Tucano. Sabia algum dia, vou contar essa história. Tava chegando ali na alfândega ali da Argentina, né? Tinha 2 carros na frente, do meu cunhado, coisa, os caras ali na frente falaram assim, ó, aquele carro ali de trás, ele tá levando um animal silvestre. Aí os caras, pô, os argentinos já ficaram... Parei na coisa assim, o cara, não, desprenhado, tá levando animal silvestre. Falei, não tô levando nada. Não, tô falando que você tá levando tucano. Falei, filha da mãe. Daí eu falei pro argentino, mas olha o meu nariz, quem que é o tucano? O cara, então, mas apelido... Meu não vai pegar nunca vai pegar apelido. Tudo que você quiser imaginar, eu rio, adoro apelido. Pode, daí o cara não consegue apelidar você, né? Fica um dia só rindo, você junto. Se você cara, leva você é nesse chato, postinho, não tem nenhum apelido que pega. Eu falei, pode apelidar o que você quiser, não dou Sim, bola, cara. Vamos sim. pra frente, a vida é tão boa, deixa o apelido pra lá. Doutor, banda. Agora, o que me deixou impressionado é 3 bandas que você teve, você toca pop rock. Pop correto? rock, sim. Você é vocalista, Sou mas ao vocalista. mesmo tempo você toca aqui. Eu era baixista também você da era banda, baixista. então nos CDs eu toco contrabaixo em todas as Boa. músicas e canto todas as músicas. Hoje em dia eu só canto. Até por causa da esclerose múltipla, eu parei de tocar. Certo. Porque eu perdi um pouco da sensibilidade, do tato fino das mãos. Então, para acertar as notas, assim, tanto na guitarra quanto no contrabaixo, não ficou tão bom quanto. E até a agilidade, né, do que como eu tocava. E eu pensei assim, poxa, se não é para tocar com o mesmo nível que eu tocava antes, com a mesma qualidade e tal, eu prefiro não tocar. Daí eu parei de tocar e passei a só cantar. E aqui até veio uma coisa interessante, porque isso faz uns 4 ou 5 anos que eu parei de tocar. Olha. Daí eu cheguei pro meu filho, esse eu cantando. Daí eu cheguei pro meu filho e falei, o meu filho estava com 13 anos, eu acho, 12 para 13 anos, falei, filho, ó, o papai não vai mais tocar, eu vou continuar com banda, vou continuar cantando e tal, mas eu tenho aqui 5 contrabaixos, uma guitarra, um violão, acho que eu tinha teclado ainda, tudo. Eu falei, eu não vou mais usar, porque eu não vou mais tocar, só vou cantar. Quer tudo pra você? E o Gabriel chegou pra mim e falou assim, não pai, não quero. Ele era tímido, eu falei assim, nunca vou querer tocar na frente dos outros, sabe, que as pessoas me vejam tocando ou cantando e tal, então eu prefiro que você, não quero nenhum instrumento seu. Eu falei, filho, tem certeza? Porque eu vou vender. E eu tinha instrumentos maravilhosos, assim, tinha um contrabaixo chamado Factor, que era super caro e tal. Então, eu tinha o baixo igual do Paul McCartney também, lá, aquele viola bass. Então tinha instrumentos maravilhosos. Daí eu cheguei pro Gabi e falei, quer? Ele falou, não quero. Tá bom, vou vender, pode vender. Fui lá e vendi tudo. 3 anos depois, ou 2 anos depois, eu cheguei pro Gabi no Natal de 2022. Gabi, o que você quer de Natal? Eu vou te dar uma coisa já que eu escolhi, mas eu quero que você escolha um presente também. Pai, eu acho que você vai ficar bravo comigo, mas eu queria um baixo. Caramba. Falei, filho, nunca vou ficar bravo com você. Não, é porque nesse momento eu não queria. Perfeito. E eu falei, filho, eu estou muito feliz por você estar seguindo o meu caminho. E é impressionante, assim, que parece que quando eu vejo a vida do meu filho, parece que eu estou vendo um flashback da minha vida, em tudo. Eu jogava futsal, ele jogou futsal melhor que eu. Bem melhor que eu. Eu jogava bem, ele jogava melhor que eu. Sei lá, eu ia bem na escola, ele vai na escola melhor do que eu. Eu era Mas músico. É gostoso, é gratificante. É gostoso demais. Não tem. Igual tem aquela frase,
Ninguém quer ver, nenhum homem quer ver o outro homem melhor, só seu pai. É, Seu pai, isso mesmo. Seu pai, ele quer ver você melhor. E daí quando meu filho falou que queria tocar, eu falei, filho, tô feliz da vida e tal. E ele começou a tocar, eu mostrei só as primeiras coisas do contrabaixo para ele. E ele começou depois estudar sozinho. Ele toca muito melhor do que eu. É o dom, né? Nossa, mas ele tem um dom impressionante. Dedicação E daí, e depois dom. disso, ele começou a tocar. Ele toca contrabaixo, violão, guitarra, ukulele e teclado. Cara, Em 2 anos que ele toca. Ele já toca tudo isso. sozinho. Sozinho. Daí, ano passado, em outubro, ele chegou para mim e falou, pai, vai ter um evento na escola, chamava MMA, Marista Music Awards, que os alunos faziam grupos, daí tinham que pegar uma música famosa e fazer um videoclipe daquela música famosa. E daí a apresentação, o evento todo, chegaram, o inspetor, eu acho que chegou em todas as salas lá do 2º ano que ele estava, falou, alguém aqui tem banda e quer tocar na abertura? O Gabriel foi o único que quis, ninguém mais quis tocar e tal. Daí ele chegou a falar, pai, eu quero, vou tocar lá e tal. Eu falei, beleza, vamos ensaiar, monta a tua banda e tal. A banda dele chama The On Sale Band, ele criou o nome também. Daí eu falei, filho, mas tem um problema, alguém vai ter que cantar, você vai chamar alguém para cantar? Ele falou, não pai, eu vou cantar. Como assim você vai cantar? Você nunca cantou para mim, você toca para mim, toca muito bem, eu fico impressionado o quanto você é bom. Nem sabia desse dom dele. Não sabia que ele cantava sozinho assim, ficava treinando. Eu falei, que história é essa que você canta? A gente estava até no carro, voltando de um almoço, falei, agora você vai cantar para mim, então agora eu quero ver se você canta direitinho ou não, para você não passar vergonha, caso você não cante bem. Daí eu coloquei eu falei, escolha uma música. Ele escolheu uma do Arctic Monkeys, eu acho. Daí ele cantou e eu comecei a chorar, obviamente, porque ele canta melhor do que eu. Inclusive, se você entrar no meu Instagram, eu acho que no meu YouTube também tem 2 vídeos dele que nós gravamos depois em estúdio, ele tocando violão e cantando. É impressionante, parece um artista internacional famoso já, de tão lindo que é o que ele canta, assim, O sabe? conjunto dele ficou perfeito. Então são coisas que vão acontecendo na nossa vida que a gente não espera, sabe? São coisas que a gente, se eu tivesse tido ansiedade, eu falasse, não, Gabi, você tem que ser músico. Pode você ser que ele nem tocasse o que Não ele ia quer, querer. ele tinha começado, já tinha abandonado. Exatamente. Então eu acho que tem que vir de No dentro tempo da pessoa. No tempo da pessoa. Entende? Então a música toma conta da minha vida dessa forma. Na minha casa toca música o dia inteiro, Eu todos amo os dias. música, eu amo música, faz. eu não sei cantar nada. Só que eu amo, se eu pudesse viver de cantar, eu cantava. Então eu acho que é o seguinte, eu acho que a música é tudo. A música é tudo. Ela te leva você lá pra cima. Se a pessoa estiver triste, eu acho que a pessoa teria que ser obrigação. Lei. Você tá triste, cara? Você tá triste? Tá. Então você tem 2 coisas. Ou vê uma piada, ou escuta uma piada, ou escuta uma música. Perfeito. Acabou. Perfeito. Acabou o teu problema, tá aí, ó. Nossa. Aí sim. Essa... É muito gostoso. Eu amo a psicologia. Eu atendo pacientes das 7 da manhã às 8 da noite, de segunda a sexta. Nos sábados eu comecei a atender agora também, porque meu filho, como está no terceirão e está tendo aula aos sábados, eu comecei a atender também nos sábados. Então eu amo demais o que eu faço, demais, assim, eu acordo feliz da vida na segunda-feira, 5:30 da manhã e tal, para poder atender os meus pacientes, é uma coisa que eu amo fazer, mas em cima do palco, música, cantando. É isso que eu ia falar, eu acho que você tem que fazer a coisa que você ama, você faz o que você ama, que é a psicologia, faz com amor, faz com carinho, mas quando você entra no palco, você se transforma, ele passa a tua evolução, que você já está com uma nota 9, que é psicologia, você ama, você gosta de escutar, porque eu acho que você tem aquela coisa que você está ajudando o próximo. Isso. Então você está ajudando o próximo, você escuta aquela história da pessoa e você fala assim, eu tenho que ajudar essa pessoa. Sim. Ela precisa, ela necessita, porque senão ele está perdido. Aí você ajuda, então você faz o que você ama. Mas quando você entra realmente no palco e vem a música, aí eu acho que você se transforma. Daí é a alma. Aí é a alma. Aí já saiu da nota 9, vai para 11. Nem existe. Mas não existe a nota 11, já foi para 11. É isso entendeu? mesmo. Eu digo que a música, assim, quando eu canto e tal, é uma conexão direta com Deus. É impressionante. E a psicologia é uma coisa que é aquela vontade de ajudar o próximo. Tá? Até me perguntam, poxa, mas você tem esclerose múltipla, você tem dor 24 horas há 24 anos, né, de cabeça, na perna e tudo mais. Não é pesado para você ainda cuidar da dor do próximo? Eu falo, pelo contrário. Porque quando eu cuido da dor do outro, eu alivio a minha, eu esqueço da minha dor, sabe? Então a psicologia tem esse ponto. Só que a música é uma conexão com Deus. Daí não é conexão direto com as pessoas, sabe? Sim. É impressionante. Não, e o que você falou, tudo no teu tempo. Você deixou seu filho no seu tempo, ele evoluiu, hoje ele é cantor. Você nunca imaginava, nem que ele ia tocar o instrumento. O cara toca vários instrumentos, até você falou até... Ele toca contrabaixo, violão, guitarra, ukulele e teclado.
E tem mais uma coisa engraçada, até uma curiosidade que eu lembrei agora, que eu sou formado em artes cênicas, me formei no Rio de Janeiro, tá? Já fiz muita coisa, fiz vários curta-metragens, fiz um longa que não chegou a ser lançado e tal. E o Gabriel, como era tímido, ele nunca teve nenhum envolvimento com artes cênicas, né? E daí, no final do ano, a gente gravou e foi ao ar em janeiro, agora na Band, onde você trabalha. Tem um programa lá do Zé Renato, que é daquela dupla Rosa e Rosinha. O programa dele chama Famílias Oreia. E o Zé me chamou para participar de um programa. E daí eu fui participar e era para ser com a minha banda, só que naquele fim de semana ninguém da minha banda podia, na gravação e tal. Daí eu convidei o Gabriel. E o Gabriel participou comigo como ator desse episódio do Famílias Oreia e foi sensacional. Parecia que ele já tinha feito trabalhos como ator. Né? É impressionante. Tá no sangue. Tá no YouTube também esse episódio, é muito legal. Cara. Tá no sangue, tá na pessoa. Cara, pode ter certeza que ele olha pra você como... Meu pai, preciso fazer igual... Cara, é gostoso. Eu sou um cara tímido. As pessoas riem de mim, mas eu sou um cara reservado. Eu longe da câmera, longe da coisa, eu sou um cara tímido. Às vezes quando você sai na rua, as pessoas te conhecem. E antes eu abaixava a cabeça, tipo, que eu tinha uma timidez muito grande. Aí eu tava um dia com o diretor e falou, cara, as pessoas vão pensar que você é mal educado. Não que você não queira se comportar, você vai pensar que é mal educado. Então se a pessoa estiver olhando para você, conhecendo ou não conhecendo, você faz assim. Daí eu comecei a fazer e perdi um pouco a minha timidez e lógico, depois foi embora. Mas eu sou um cara ainda meio... Troco, eu chego, isso é um erro também, doutor, mas, né, chego num lugar, já erguei a mão, cara, mas nem começando, chega num lugar lá, eu dou R$100, se o cara me der o troco errado, eu pego o troco e fico quieto. Eu tenho vergonha, cara, se a pessoa vem aqui oferecer uma coisa, eu não entro numa loja, se não comprar, eu fico meio, cara, isso eu tenho que perder também, né, doutor? Sim. Tem que perder, né? Tem que ser genuíno. Isso. Não adianta a gente querer... Não posso agradar tudo, né? É porque, na verdade, quando você tem vergonha, você está preocupado com o julgamento e a opinião da outra pessoa. E você não tem como controlar isso. Porque você ser do jeito que você é, você vai agradar muita gente, vai ter muita gente que vai amar você justamente por você ser do jeito que você é, muita gente que não vai dar a mínima para isso e muita gente que vai odiar. Só que você vai se preocupar em agradar todo mundo? Eu não conheço ninguém que agrade a todo mundo. Nem Jesus agradou todo mundo. Então você tem que primeiro ser verdadeiro com você mesmo, ser como você é e ser verdadeiro com isso e se importar com as pessoas que gostam de você. Eu não tenho que ficar convencendo as pessoas que não gostam de mim a gostarem. Seja uma pessoa boa, mas não tente provar isso o tempo todo para as pessoas, sabe? Essa é a essência, eu acho. Você tem que me mudar bastante coisa. Não, mas eu tenho que parar até, às vezes quando eu sou muito bom, ou sei lá, eu não posso também ter essa noção se eu sou muito bom ou não. Quero sempre ajudar o próximo, fazer as coisas para a pessoa. E às vezes quando eu deixo de fazer para mim, entendeu? Não tem que pensar, tem que pensar na minha pessoa e lógico, se vai agradar a pessoa, que bom, fico feliz e assim por diante. Se aproxime de quem gosta de você. Exato. E as que não gostam, paciência. Sinto muito. Doutor, o cara já ergueu o braço, mas nós nem começamos a conversar, não fiz nenhuma pergunta. Fiz uma. Do seu homem chora. Rapaz, ai cara, nem sei o que isso aqui. Homem geralmente enfrenta o estigma que é procurar ajuda psicológica e um sinal de fraqueza. Qual que é o sinal de fraqueza assim que os homens vão procurar o senhor? O que mais frequente para você? Existe algum ponto? As pessoas as pessoas procuram por mil motivos diferentes. Às vezes porque está com uma doença, às vezes porque está com um problema de relacionamento amoroso, às vezes problema de relacionamento com a família, às vezes problema financeiro e daí gera ansiedade, gera depressão. Então, por todos os motivos as pessoas procuram. Eu digo que a fraqueza das pessoas é não procurar ajuda. Procurar ajuda é um sinal de força da pessoa. Eu procurei ajuda, fez um bem para mim, me salvou, me fez eu ficar uma outra pessoa. E vou procurar de volta porque eu acho que hoje o momento meu, por todas essas coisas que eu estou fazendo nesse projeto, a minha ansiedade está lá em cima, está no topo. Então eu acho que eu posso fazer todos esses projetos podem seguir tudo para frente, mas eu tenho que por eles todos no momento, na hora certa. Exatamente, e trazer a vida para o agora e deixar que as coisas aconteçam quando tiverem que acontecer. E eu acho que eu vou fazer isso, mesmo que eu melhorei bastante, mas eu preciso abaixar a minha ansiedade. Doutor, eu preciso que o senhor fale um pouquinho mais, converse com as pessoas, onde que é o seu consultório, que o tempo aqui está esgotado. Você quer que eu faça uma pergunta, fale alguma coisa que você precisa, necessita, para as pessoas que estão em casa. Essa câmera aqui é sua. Pode ficar à vontade para falar o que você quiser, mandar um abraço, um beijo, pode falar da tua banda, pode falar o que você quiser, doutor. É com você agora. Em primeiro lugar, eu quero mandar um beijo, e mais do que isso, né, para o meu filho, Gabriel, que
tem 16 anos, é a pessoa mais importante do mundo para mim, né? A pessoa mais importante do meu mundo. Para minha mãe, que mora em Florianópolis, meus 2 irmãos que são gêmeos, um mora nos Estados Unidos há 10 anos, o outro mora em Florianópolis. E para todo mundo, sim, que eu amo, né? Todo mundo que passou pela minha vida, todos os relacionamentos que eu tive, para a mãe do meu filho, que eu já me divorciei há 14 anos, mas amo como mãe do meu filho, a minha última ex-esposa, que eu sempre vou querer o bem dela, todas as namoradas que eu tive, então todo mundo só quero que todo mundo teve vida, importância e quero que todo mundo seja feliz. E todos os amigos, principalmente, né, que me acompanham, os meus pacientes que eu trato realmente como filhos, que eu me preocupo como se fossem meus filhos, pode ser idoso, pode ser criança, é como se eu amasse todos os pacientes mesmo, porque eu quero, né, só cuidar deles como eu cuido do meu filho, por exemplo. E uma coisa que eu queria dizer sobre terapia, que você falou, as pessoas às vezes ainda têm o estigma, você falou sobre estigma, né? A gente fala assim, eu não vou fazer terapia porque terapia é coisa para louco. E é o contrário, né? O louco não precisa de terapia, o louco precisa, né, de um tratamento mais intenso, né? Então a terapia é justamente para quem reconhece que precisa melhorar coisas em si mesmo, sabe? Ajustar alguns comportamentos, ajustar alguns pensamentos e tal, e a pessoa procurar ajuda para isso. E procurar ajuda, como eu disse, é um sinal de força e não de fraqueza. Boa, doutor. Doutor, eu gostei muito vamos falar, esse podcast hoje, Pod Dudu, foi quase como uma terapia para mim. É verdade, na minha vida, até por eu descobrir mais coisas, eu realmente preciso ir no seu consultório, fazer uma consulta, vamos marcar, pode ter certeza que eu vou no seu consultório, não é papo que eu estou falando aqui, eu vou no seu consultório fazer uma terapia, porque para minha ansiedade, eu acho que a ansiedade, eu passei por uma depressão, eu passei por uma crise do pânico, evoluí, estou bem, não tomo mais remédio, mas a minha ansiedade começou a voltar. Então eu acho que, igual você falou, eu corri atrás, não é coisa de louco, mas sim de um cara que realmente não quer sofrer, quer dormir bem, quer pôr as coisas importantes, vai do jeito que é, não sofrer antecipado, que o ansioso, eu sofro antecipado, estou com um projeto, eu fui para a China e estou com um projeto da China, e esse meu projeto vai levar 60 dias, 70 dias para chegar aqui, só que eu estou conseguindo me controlar, doutor, mas mesmo assim falo, podia dar para acelerar esse navio, cara, meu negócio está lá, e para quê? Vai se fundar o navio, meu dinheiro está lá, eu já falei isso, mas se esse navio afundar esse navio, aí tô ferrado. Cara, pra que sofrer antecipado, cara? Deixa se afundar o navio, vamos resolver o que aconteceu. Se afundar o navio, a gente nada, a gente sai nadando. É isso aí. Oi, Verônica? Seguro, é isso aí. Para que se preocupar com um negócio novo que vai chegar em 70 dias, eu tenho tanta coisa para frente aí. Vamos viver o momento de hoje, né? Exatamente. E dá pra gente curar essa tua ansiedade, Dudu. Você não tem que só amenizar. Não, a gente tem que eliminar a ansiedade e é possível. E sem remédio, só com mudança de padrão de pensamento. Mudança de comportamento também. Tá fechado o meu compromisso com você. Combinado. Primeiramente, quero agradecer de volta pelo convite, por estar com essa entrevista maravilhosa. Foi tão rápido, passou tão voando, o cara já ergueu o braço. Então, vamos seguir como diz a Verônica, vamos seguir as normas aí feito pelo podcast. Doutor, obrigado pelo carinho, obrigado mesmo do fundo do coração. Que Deus continue abençoando sempre a sua vida com muita paz, saúde, a sua família e assim por diante. Você obrigado. Também, obrigadão a você. E até o próximo podcast. Pode, Dudu? Aqui tudo pode.